Irmãos, abra sua Bíblia, glória a Deus. Nós vamos estar lendo 2 capítulos do mesmo livro. Primeiro, abra sua Bíblia em Isaías. Abra a tua Bíblia em Isaías, capítulo 41, versículo 31, um texto muito conhecido, né? Um versículo muito conhecido. Isaías 41, 31. Não tem, né? Isaías 40, perdão, não tem mesmo. Eu sabia, irmãos, eu falei isso para ver se vocês estão ligados. Eu sabia que não tinha. Amém? Glória a Deus. Isaías 40, 31. Acharam em nome de Jesus? Diz assim: mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Agora vai um pouquinho mais lá à frente, Isaías 61. Isaías 61, versículo 1. Também muito conhecido esse versículo. Quantas vezes eu já orei, acho que muitos aqui já oraram, né? Esse versículo, a profecia, né, de Isaías ali, a vinda do Messias. Olha só, Isaías 61, versículo 1. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas. Aos mansos enviou-me a restaurar os contritos de coração e proclamar a liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, e a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, e a consolar todos os tristes. Glória a Deus. Pode se assentar em nome de Jesus, diga graças a Deus. Eu quero que você diga para você mesma: eu preciso sair dentro da gaiola. Amém? Primeiramente eu quero fazer os agradecimentos, né, irmãos? Porque o Senhor sempre prepara pessoas muito abençoadas, né? Para nos abençoar e para ser usados para nós ministrarmos a palavra que o Senhor colocou no nosso coração. Quero agradecer Jesus, né, pela família Dombrowski, né, a Eliane, que eu precisava de uma gaiola, e eu fiquei pensando, meu Deus, qual irmão da igreja que gosta de passarinho? Talvez, né, muitos aqui gostam, mas eu não sabia, né? Mas eu lembrei da Eliane e do Anderson, porque a gente chegava lá na casa deles e vinha passarinho amarelo, passarinho cor-de-rosa, tudo no nosso ombro. Falei assim, nossa, sei, lá na Eliane, aquele povo gosta de passarinho, né? Então, louva a Deus por essa família que nos emprestou essa gaiola em nome de Jesus. Amém? Tem alguém preso na gaiola aí, irmão? Vai sair hoje em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Quero estar ministrando essa palavra que o Senhor colocou no meu coração. Amados, quantos de nós estamos livres, né? Fisicamente, mas estamos presos emocionalmente, espiritualmente, presos por dores, presos por feridas, presos por pecados, que nós vamos falar tudo isso aqui hoje nessa noite. Preso pelo passado, é tantas prisões. Mas Isaías 61 aqui, o profeta Isaías, ele, né, está aqui profetizando a vinda do Messias, de Jesus, aquele que viria, né, ele fala, o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas, aos mansos enviou-me a restaurar os contritos de coração e a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. Jesus já abriu as gaiolas na cruz do Calvário. A morte de Jesus na cruz,
Como lá em Isaías 55 fala, 53, perdão, que diz que Jesus já levou sobre si todas as nossas dores e enfermidade na cruz do Calvário. Ele já levou as feridas, Ele já levou a humilhação, Ele já levou as dores, Ele já levou as angústias, a amargura, a depressão, Ele já levou toda a dor do passado. Mas por que que nós ainda muitas vezes estamos presos dentro de uma gaiola? O Espírito Santo, eu falei lá em casa, irmãos, que é só eu começar a limpar a casa, Deus começa a falar comigo. Alguém acontece isso aqui, as mulheres? É incrível, Arlene, eu pegar uma vassoura, eu pegar um rodo, e o Espírito Santo começa a falar comigo. E eu estava fazendo faxina lá em casa, e o Senhor começou a trazer ao meu coração sobre prisão. E eu coloquei lá um louvor, ouvindo um louvor, limpando a casa, e Deus começou a falar sobre prisão emocional. E Deus começou a falar que nós somos livres fisicamente, mas estamos presos. E aí veio essa palavra nitidamente na minha mente, Samara, que nós estamos engaiolados. Nós estamos engaiolados por tantas situações, por tantas circunstâncias. E aí, às vezes, vocês podem pensar assim, mas por que a Tati, toda vez que vai pregar, ela traz alguma coisa? Irmãos, é algo assim, como que eu posso dizer? É um ministério, é algo que Deus tem, né? Deus usa cada pessoa de uma forma, Deus usa cada pessoa de uma maneira. E eu sempre gostei muito de tudo que eu vou falar, às vezes nem tudo, porque às vezes o Espírito Santo não inspira, de trazer algo, de mostrar algo. Eu sempre gostei de estar visualizando algo. E na hora que Deus começou a trazer essa palavra na minha mente, no meu coração, veio a gaiola. E eu comecei a pensar, eu não entendo muito bem de passarinho, né? Quem gosta aí de ter passarinho em casa, eu não entendo nada disso. Mas eu comecei a pensar que muitas vezes para um passarinho estar dentro de uma gaiola é algo confortável. É algo que ele acaba acostumando com aquela vida a qual o dono vai lá, troca a água todos os dias, né? Não sei quantas vezes por dia, né, Eliane? Ele coloca a água limpinha para o passarinho uma vez, e comida também uma vez. Nossa, coitado, não tem nem janta. Então tá bom. Então não é uma vida tão fácil, né? E vai lá e coloca alpiste, é isso, né, Eliane? Alpiste para o passarinho, né? E tantas outras comidinhas, né? E lá o passarinho, irmãos, chega um momento que ele acha que ele até esquece que ele voa. Chega um momento, né, que ele começa a acomodar com aquela vida dentro da gaiola. E eu comecei a pensar nisso, eu comecei a trazer para a minha vida espiritual, que muitas vezes viver dentro da gaiola é a zona de conforto. Porque para sair da gaiola, nós vamos voar. Voar, a qual a palavra do Senhor diz que a vereda do justo é como a luz da aurora. Eu amo essa palavra lá em Provérbios, que vai brilhando a cada dia mais e mais e mais, até o dia perfeito. E a palavra do Senhor diz que aquele que confia no Senhor, subirão com asas como águia, e não se cansarão. Mas a águia, para ela voar até alto das alturas, sobre as nuvens, quem conhece a história da águia sabe muito bem, eu não vou entrar nesse assunto, que ela passa por muitos processos dolorosos. Não é tão simples. A gente fala da visão de águia, mas para que ela possa enfrentar o desafio de voar, né, no mais alto, ela passa por processos de dores, processos difíceis. E é por isso que muitos pregam que nós temos que ter visão de águia. E por isso que a Bíblia, ela fala que nós temos que ser como águia. Que aqueles que confiam no Senhor serão como águia. Mas para voar, sair da zona de conforto, sair de dentro de uma gaiola, nós temos que enfrentar os desafios. Nós temos que sair da zona de conforto. Sair de dentro da gaiola. Eu tenho que aprender a dizer não para tantas coisas. Eu tenho que me posicionar. Eu tenho que viver o evangelho da cruz. O evangelho da renúncia. Ser uma nova criatura em Cristo Jesus.
E muitas vezes nós preferimos viver dentro da gaiola, comendo alpiste, tomando aguinha. Não, aqui está bom. Aqui está bom. Viver essa caminhada com Jesus assim está bom. Orando de vez em quando está bom. Jejuando lá talvez uma vez por mês, ou de 2 em 2 meses está bom. Vivendo ali com esse pecado que eu acho que não é errado, está bom. E nós vamos ali, irmãos, perdendo as promessas de Deus. Perdendo o que o Senhor tem para nós. Porque nós não queremos sair de dentro da gaiola. Mas Jesus, Ele conquistou na cruz a liberdade em Cristo Jesus. Não a liberdade mundana. Não a liberdade que o mundo oferece. Mas a liberdade que João capítulo 8, versículo 32 diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Cristo é a verdade. Mas muitas vezes nós estamos dentro da igreja como o povo de Israel. O povo de Israel foi tirado do Egito, mas estava no deserto preso ao Egito, escravo do Egito. Preso com a vida que eles viviam no Egito. Muitas vezes nós estamos dentro da igreja. Nós saímos do mundo, mas estamos engaiolados no mundo. A nossa mente não é uma mente curada. O nosso coração é um coração ainda perverso. Ainda nós vivemos com costumes que nós vivíamos lá no mundo. Mas Jesus abriu a gaiola, amados. E hoje, nesta noite, eu quero estar falando aqui algumas áreas da nossa vida que nós estamos engaiolados. E em nome de Jesus, eu sempre digo, não é mais um culto, não é mais um domingo, mas é o encontro real que Jesus, Ele quer ter com você. Jesus é o Jesus da transformação. E aquele que se coloca na presença dEle, sai da gaiola e se posiciona. Ele faz o extraordinário acontecer, o sobrenatural acontece. E você que talvez adentrou neste lugar hoje, é engaiolado por tantas coisas, tristezas, angústia, depressão, insônia, feridas. Em nome de Jesus, amados, nós queremos declarar que haja um basta em tudo isso, mas que você possa viver o novo de Deus sobre a tua vida. Mas ninguém vai te tirar da gaiola, é você que vai ter que sair. A diferença é que a porta da gaiola já está aberta. Jesus já abriu essa porta através da morte na cruz do Calvário. É você que vai ter que sair. E muitas vezes nós ficamos lá, esperando que alguém nos tire da gaiola. Esperando que alguém vai lá, vem. Jesus já foi, Ele já te deu a liberdade. Ele já fez o milagre na cruz do Calvário. E a primeira área que nós precisamos retirar essa prisão sobre a nossa vida, a primeira área é a nossa mente. Romanos capítulo 12, versículo 2. Queria pedir para os meninos ir colocando para mim, por gentileza. Romanos 12, versículo 2. Primeiro no versículo 1 já fala, né? Pode colocar um, por favor, ô Vitor. Onde fala, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Pode deixar, por favor, aqui. Primeira área que nós precisamos retirar da gaiola é a nossa mente. Nós precisamos ter uma mente de Cristo transformada em nome de Jesus. Aqui fala, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Irmãos, o reino de Deus não é sentimento, é entendimento. A palavra, ela é entendimento. Aonde fala, portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que ofereça
o corpo de vocês como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E este é o culto racional, aqui que eu quero falar de vocês. Culto racional, raciocínio, entendimento. Eu não tenho que caminhar com Jesus, vivendo aquilo que meu coração diz. Um dia eu preguei aqui sobre a âncora, quem estava aqui lembra? Se eu deixar ser levado pelas emoções, é como as correntezas que vai me levando. Eu não tenho que orar porque eu senti vontade, eu tenho que orar porque eu entendo. É raciocínio, eu entendo que a oração é o combustível, ela me fortalece, ela me faz crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Eu não tenho que vir para o culto porque eu senti vontade. Hoje eu vou para o culto porque eu estou com uma vontade. Irmãos, fala sério, está chegando o inverno, e eu particularmente não gosto de inverno, porque eu tenho frio até na alma, né, irmãos? E é muito bom ficar em casa no frio, rolar de coberta, comer aquela sopinha, meu Deus, é uma delícia. Até eu falei que eu não sei como é que está a escala aí do jogo do Brasil, mas o jogo do Brasil sempre vai ser à noite. E agora que vai pegar a nossa fé, irmãos. Já imaginou o dia que tiver o jogo do Brasil? O dia que tiver culto? Meu Deus. E aí eu vou falar para vocês. Eu gosto também de assistir o jogo do Brasil. Meu Deus. Apesar que ontem foi uma vergonha, mas também está valendo, eu acredito, eu creio no poder da oração. E eu quero dizer algo para vocês. O dia que tiver jogo do Brasil e for dia de culto, não pensa que eu vou vir, aleluia! Eu vou ficar pensando, Neymar. Claro que eu penso no meu marido, né, irmãos? Ai meu Deus, o jogo é hoje, o jogo é hoje. Mas eu preciso entender que não é sentimento, é um culto racional. Eu tenho que estar aqui, porque a palavra de Deus diz: buscar primeiro o reino de Deus, Mateus 6,33, e as demais coisas vos serão acrescentadas. É culto racional. Se você for servir Jesus baseado em sentimento, vão ficar para trás. Eu não estou com, irmãos, quantas vezes eu vim para a igreja sem vontade. Quantas vezes eu falei assim para o Fernando, nossa, que vontade de ficar em casa. Aí você vai falar assim, mas está desviando, Tati? Não é não, irmão, nós somos formados de emoções. Mas eu vim, não porque eu sou melhor, misericórdia, eu sou o pó da terra, porque eu sei, se eu ficar em casa um domingo, 2 domingos, 3, o quarto, eu não sei se eu estarei aqui. Então não é sentimento, amados. A gente fala assim, nossa, as coisas do mundo é tão mais fácil, porque as coisas do mundo, ela é aberta a sentimentos, às emoções, à carne, culto racional. E se nessa noite nossa mente está engaiolada, uma mente pequena, uma mente onde nós deixamos entrar pensamentos impuros, eu declaro em nome de Jesus, Isaías capítulo 55, que fala: os vossos pensamentos são mais altos do que os teus. Deus tem coisas grandes para nós, mas nós precisamos tirar a nossa mente dentro da gaiola e começar a ter uma mente de Cristo Jesus. E sabe como que eu vou ter uma mente de Cristo? Meditando na palavra de dia e de noite. Porque a palavra do Senhor fala: aquele que medita na palavra de dia e de noite será como uma árvore plantada junto aos ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, e tudo quanto fizer, tudo prosperará. Isso é promessa que vem de Deus
Jesus tem pressa. Às vezes a gente fala assim, nossa, mas por que não acontece mais milagres? Por que não acontece mais curas? Porque a nossa mente não é uma mente sobrenatural, é uma mente natural. A gente encontra as pessoas na rua e fala assim, nossa, está tão difícil. A mente sobrenatural, a mente de Cristo fala assim, não está difícil. Jesus é o teu refúgio, a tua fortaleza. Ele é o teu socorro, bem presente na hora da angústia. Mas a mente engaiolada fala assim, está difícil mesmo e vai ficar pior. E se prepara, vai ficar pior. Mas a mente de Cristo não, irmãos. Ela não é uma mente que olha para a terra, é uma mente que olha para o alto, é uma mente que o teu socorro vem do Senhor. Eu estou aqui ministrando uma palavra que eu precisei sair de dentro da gaiola. Minha mente engaiolada. Quando a gente fica muito em WhatsApp, muito em redes sociais, tanta coisa. A nossa mente vai ficando podre, irmão. Estou pregando para mim. Eu estou pregando para mim. A gente não lê mais a Bíblia. A gente não ora mais. A gente só fica em celular. Sabe que o cérebro vai cozinhando. E a gente para de ser filho. E começa a ser só criatura. Mas a Bíblia tem herança para os filhos. Outra área que nós precisamos sair da gaiola é o nosso coração. Nosso coração fica engaiolado. Quem de nós já não passou por feridas? Quem de nós já não sofremos tantas coisas? O nosso coração fica tão machucado, é verdade. Mas eu estava ontem lá na sala de oração orando, aí eu coloquei um louvor, cadê o pastor? Os irmãos antigos, né? Oh, Jesus, irmãos antigos, Carol, Hermes, irmãos antigos. Recebi um novo coração. Nossa, tem mais gente. Coração regenerado, coração transformado, coração inspirado por... Olha os cantores que... Vai lá, nego. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu. Preciosa é a nossa Agora vai ficar bonito. Somos corpo. É coisa boa. Ligado, unido. Uma família do grande. Precioso é para mim, querido irmão. Recebemos um novo coração do Pai. O coração que não perdoava, agora perdoa. O coração que não amava, agora ama. O coração depressivo, triste, angustiado, agora tem a alegria do Senhor, que é a tua força. E, irmãos, Jesus, Ele quer tirar os nossos corações dentro da gaiola. Estamos ainda engaiolados por feridas. Ai, eu não perdoo. Ai, eu não esqueço o que fizeram comigo. O nosso coração, diz a palavra, se eu não me engano, é lá em Coríntios, se eu estiver enganada, me perdoa, que nós somos templo e morada do Espírito Santo de Deus. Como Jesus, sendo tão puro, tão lindo, vai morar no coração cheio de mágoa, cheio de ira, cheio de feridas. Não, amado, Ele já
levou sobre si as nossas dores na cruz do Calvário. Tira o teu coração de dentro da gaiola. Jesus te chamou para ser livre. Jesus te chamou para andar nas ruas dessa cidade de Cafelândia, dizendo: eu passo luta, mas o meu coração tem a presença do Espírito Santo. Jesus te chamou para ter um coração sarado, curado. Ele não quer só uma parte do seu coração. É igual, eu estava falando isso, não me lembro mais qual discipulado. É igual uma casa que a gente vai visitar uma pessoa e a gente não convida a pessoa para entrar para dentro. Ela fica só lá fora. Ela fica sentada na área ou na calçada. Jesus não quer ocupar só um cômodo, Ele não quer ficar lá fora. Ele quer entrar e ocupar toda essa casa. Ele diz que nós somos templo e morada do Espírito Santo. Mas como o Espírito Santo vai morar num coração que está engaiolado, está tão cheio de tanta sujeira, de tanta imundícia. É preciso nós nos esvaziar. Às vezes a gente fala assim: Jesus, entra no meu coração. É como aquela canção da Nívia: eu quero me esvaziar, Senhor. Ela canta: eu tenho que me esvaziar. Igreja é tempo novo. A gente fala assim: mas é normal, Jesus está voltando. É por isso que o amor dos irmãos está se esfriando. É por isso que não acontece isso. Jesus está voltando, está amarrado em nome de Jesus. Na minha época era: está amarrado, né? Está amarrado, está isso, está aquilo, em nome de Jesus. Eu acredito na palavra que aonde Jesus está, acontece cura, acontece milagre. O demônio vai embora, mas não está acontecendo, porque estamos engaiolados, irmãos. Comendo alpiste e tomando aguinha uma vez por dia, tá bom assim. Jesus quer renovar a nossa mente. Jesus quer renovar o nosso coração. Um coração de Cristo, sarado na presença dEle. Outra área que nós precisamos sair da gaiola é as nossas escolhas. Fazemos tantas escolhas erradas. E ao invés de nós mudarmos, tomarmos uma posição, a gente fica usando cola para fazer remendo. Temos uma colinha no bolso. Essa atitude que eu tomei foi errada, mas dá para consertar, dá para dar um jeitinho, vamos fazer uma gambiarra aqui e vai dar tudo certo. Só que Jesus não é Jesus de gambiarra. Está ali o Adelar, que é mecânico. Meu Deus, né, Adelar? Cadê o Adelar? Está lá fora? Leva um carro lá para fazer uma gambiarra, né, Adelar? Não vai dar certo. Ou coloca uma peça nova ou não dá certo. Nós estamos precisando trocar as peças, irmãos. Nós queremos fazer gambiarra. Eu vou consertar aqui. Eu vou dar um jeitinho ali. E Jesus não é de jeitinho. Ele é de mudança, de transformação. E nós vivemos fazendo escolha errada em cima de escolha errada, porque estamos sempre usando Durapox, Superbond, sempre colando as nossas escolhas erradas, os nossos estragos. Sabe aquele sapato que não adianta mais, você quer colar a sola já está ficando para trás e você quer colar. Não, dá para usar. Mas a palavra do Senhor diz lá em Efésios capítulo 6, que nós fomos calçados com o evangelho da preparação da paz. Calçados novos, veste nova, para de fazer remendo. E nós precisamos amar tudo que nós formos fazer. Nós temos que buscar a direção de Deus. Eu nunca me esqueço, quando lá na minha casa, a gente começou a ir para a igreja. A minha mãe, até um bolo que ela ia fazer, ela falou: Jesus, eu consagro esse bolo. O bolo crescia. E nós só buscamos Jesus para situações grandes, as situações pequenininhas. A gente, não, Jesus, eu já sei fazer. Escolhas erradas, irmãos. A igreja primitiva, antes de separar alguém para ser apóstolo, eles jejuavam, eles oravam. Meu Deus, é lindo aquele povo.
Eles buscavam confirmação, não era uma coisa de da noite para o dia, vamos fazer, não. Eles oravam, eles buscavam direção para consagrar, separar, ungir alguém para o ministério. E nós precisamos parar de fazer escolhas erradas, porque a gente vai continuar colhendo. Sabe aquela plantação que a gente... Está ali o Hermes, que é agricultor, quem mexe com roça aqui, o Nego mexe com roça, quem mexe com roça. Sabe aquela colheita que você nunca acaba? Porque nós estamos só fazendo escolha errada, porque estamos engaiolados por escolhas erradas. É um vício. Sabe aquele vício? Que você sai de uma escolha e entra na outra, sai de uma escolha e entra na outra. Mas essa palavra é uma palavra rema, é uma palavra que Jesus quer transformar a nossa vida, Ele quer dar um novo tempo para você. Ele quer dizer, filho, se você ouvir a minha voz, Deuteronômio capítulo 28, se você me obedecer, todas as bênçãos vos seguirão. Oh, glória, é promessa que Ele tem para nós. E a última área, último ponto, não, tem mais 2 pontos, rapidinho. A gaiola invisível do pecado. João capítulo 8, versículo 34. Todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Vivemos na gaiola invisível do pecado. Por que gaiola invisível? Porque o pecado, irmãos, o diabo é enganoso. O pecado não é ruim, o pecado é bom, ele é bom para a carne. Ele é muito bom para a carne. Só que ele não nos leva para o céu, ele nos condena. E a gente vive naquela gaiola invisível do pecado. Nada a ver. Não vai dar nada não. Está tudo certo. É só... não, isso aí não é pecado. E aí se torna iniquidade. E quando se torna iniquidade, já não é mais um pecado que você peca só hoje. É um pecado, né, Tito? De estimação. É o pecadinho que você faz todos os dias, torna um pecadão. E a gente está tão aprisionado por esse pecado que não consegue sair mais. Mas Jesus te chamou para você ser a noiva dele. A igreja é a noiva de Cristo. E a noiva, quando vai casar, o vestido não pode ter nenhuma manchinha. Tem que ser tudo impecável. Você é a noiva de Cristo. E Jesus, Ele está voltando para buscar a tua igreja. E Ele diz lá em Apocalipse, não sejais, ou seja, frio ou quente, porque morno vomitar-te-ei da tua boca. Nós temos que decidir, irmãos, como que eu estou frio ou estou quente? Que estejamos quentes, cheios da presença do Espírito Santo de Deus, aleluia. E o último ponto, que nós estamos engaiolados. Gaiolas criadas por outros e aceitas por nós. Paulo foi colocado dentro da prisão. Não foi ele que foi para a prisão, ele foi colocado. Ele foi aprisionado dentro da prisão, engaiolado dentro da prisão. Mas mesmo na prisão, ele adorava a Deus. Daniel foi lançado na cova dos leões. Mas mesmo dentro da cova dos leões, ele orava. Sabe o que Deus quer falar conosco? Que independente do que você está passando, talvez lá no seu trabalho você está sofrendo humilhações, injustiças, críticas, estão se levantando contra você, ou na sua casa, aonde você estiver. Mas não entre dentro dessas gaiolas. Você pode estar num lugar se sentindo humilhado, mas mesmo se sentindo humilhado, cante e adore o nome do Senhor. Mesmo se sentindo injustiçado, não queira fazer justiça com as tuas próprias mãos. Continue orando pelos seus inimigos. Não entre dentro dessa gaiola. Mesmo que pessoas te ferem, ou na sua casa, onde você estiver, pessoas te ferem, te machucam,
Fala palavras que sangram a tua alma. Não entra dentro da gaiola das feridas internas. Continue declarando: Jesus é o meu socorro, bem presente na hora da angústia. Independente aonde você estiver. Independente aonde eu estiver. Estejam falando mal de você. Não entre dentro da gaiola da ira, querer se levantar contra essa pessoa. A verdade sempre aparece. Descansa em Deus. Ele vai preparar uma mesa perante os seus inimigos. Independente do que está acontecendo, não entre dentro da gaiola. O diabo quer que você fale assim: quer saber? Eu vou me levantar contra essa pessoa. Eu vou destruir essa pessoa. Não entra, você já saiu. A porta já foi aberta na cruz do Calvário para você. E para mim terminar, parece que não está acontecendo nada. Mas Isaías, que nós lemos, 40:31, mas aqueles que esperam no Senhor subirão com asas como águia e não se cansarão. Continue esperando. Não dê lugar ao diabo. O teu coração é templo do Espírito Santo. Irmão, você é livre em Cristo Jesus. Se você está com a mente engaiolada, o coração engaiolado, a tua alma ela já está sangrando, porque você deixou muitos sentimentos, doenças emocionais entrar dentro de você. Hoje, eu sempre falo que a igreja, para mim, é como um hospital espiritual. O médico dos médicos, ele está aqui. Você não pode ver, irmão Raimundo. Mas para que ver se eu posso sentir? Para que ver se eu posso sentir? Mas um dia nós vamos estar, Lucas, face a face com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Mas é por isso que Jesus está dizendo: filho, joga a cola fora. Para de consertar erros e toma uma atitude nova, porque Ele tem algo tremendo a fazer sobre a tua vida. Ele tem promessa para você. Ele tem os céus para você. O diabo veio para matar, roubar e destruir. João capítulo 10, versículo 10. Mas eu vim, Jesus, para te dar vida e vida com abundância.